Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O programa Quem é Você? Hoje aqui em Brasília, Distrito Federal, capital do Brasil. E hoje uma entrevista exclusiva com uma empresária também exclusiva. Eu estou falando de Eleni Costa. Ela que é uma cearense, uma mulher guerreira, que tem uma trajetória incrível, uma trajetória, sim, de dificuldades, uma trajetória de obstáculos, mas com certeza uma trajetória de sucesso. Eleni chegou há bastante tempo aqui em Brasília e começou a vender na sua própria casa algumas coisinhas que daqui a pouco ela vai falar pra gente. Daí, já foi crescendo, se preparou, começou a vender produtos dentro do próprio carro. Sem nenhuma vergonha de vender ou falar que trabalhar não é feio para ninguém. E, posteriormente, com o crescimento dela, ela foi se preparando. Hoje é uma escritora de mão cheia. E hoje também é uma das mais renomadas empresárias do Distrito Federal. Há 7 anos, ele entrou no mercado de empreendedorismo. E eu estou falando de Eleni Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, um prazer enorme ter você aqui no programa Quem é Você? Falei muito ou falei pouco? Falou ótimo. Eu que agradeço, Giza, pelo convite. E assim, amo contar minha história, amo inspirar as pessoas, amo passar um pouco do que eu sei, um pouco da minha jornada para as pessoas que estão começando, né? E eu me chamo Eleni Costa, sou empresária, empreendedora, tenho 2 filhos maravilhosos. Tenho uma neta, agora sou vó. Você falou da netinha hoje, sim, né? Sou casada há 35 anos. Oh, sorte, que bênção! E vim para Brasília. Foi o seguinte, eu casei grávida no Ceará. Não, você morava. Calma. Vamos lá. Você morava no Ceará. Qual lugar do Ceará? Lembrando que o nosso programa Quem é Você? Sábado que vem vai estrear em Crateús, Ceará. Conheço. Olha só, um beijo aí pro pessoal Conheço. do Ceará. Sábado que vem, ao meio-dia, aí no Ceará, programa Que legal. Quem é Você? Olha só que legal. Então, você é de que local lá? Eu sou de Tabuleiro do Norte, uma cidade que fica a 200 quilômetros de Fortaleza, só que a gente morava, Giza, no interior. No interior que nem energia não tinha. Nossa. E aí o meu esposo, eu conheci ele. Seu namorado? Começamos a namorar e eu fiquei grávida. Vixe, logo no interior ficar grávida, meu Deus, daquela 16 anos. Fiquei grávida. Bem novinha, Bem né? novinha. E aí minha mãe me pegou, colocou em cima de uma carroça, tá? E levou pra casa do meu sogro, que era próximo, Sim. E falou que tinha que casar. E a gente casou. Passou uns meses, quase um ano, ele recebeu um convite de um primo dele que morava aqui em Brasília, para vir para Brasília. Ele tinha o 2º grau completo. Sim. E aí ele trabalhava na roça, né? Sim. E aí ele conversou comigo, minha mãe não queria que ele viesse. Eu falei, não, mulher, deixa ele ir, ele vai me mandar buscar. Mas Deus já tinha preparado tudo. E ele veio, chegou aqui, Deus já foi começando a fazer milagre desde a chegada dele. Ele tinha um concurso para a polícia militar e ele não sabia nada de Brasília e tinha que saber muita coisa de Brasília. Inclusive, alguns colegas falaram para ele, como que você vai fazer se você chegou agora, se você não estudou, se você não sabe nada de Brasília? E ele fez sem estudar, disse que pegou uns livros lá de um tio dele. Né? Não, mas poucos dias, Giza. Sério? E fez o concurso, assim, e Deus fez um milagre, ele passou no concurso. Há 34 anos atrás. E aí, o que acontece, ele mandou me buscar, Giza. Aí você veio? Veio. Grávida? Não, aí eu já tinha ganhado minha filha. Eu pulei essa parte, bebê já. Meu bebê, quando eu vim pra cá, ele tinha 1 ano e 3 meses. Essa grande. Ele perdeu uns 8 meses da infância
a infância dela. Inclusive, como eu não tinha costume de viajar, que a gente era muito pobre, eu vim passando muito mal 3 dias dentro do ônibus, eu e ela. Ah, lá do Ceará pra cá, 3 dias? Era, né? Agora melhorou, agora né? melhorou. Tem avião também. Tem avião, né? Então, essa época eu vim, passava muito mal, eu e ela. Aí as pessoas bem solícitas me ajudavam. E chegamos aqui em Brasília. Cheguei aqui, Giz, ele tinha alugado um barraco. No barraco eu trouxe umas panelinhas que eu tinha lá do Ceará. Meu Deus. E eu cheguei, ele tinha comprado aquele fogão. Sabe aqueles fogão que tinha umas abas? Vocês lembram? Não lembram? Lembra, né? Não, eu não lembro. Não lembra? Giza, ele tinha umas abas e ele tava cheio de buraco, era usado, né? Era assim, né? Beleza. E a nossa cama também foi usada e aí ficamos nesse barraco, era na Chaparral, num lugar muito perigoso em Brasília, que hoje é a QNL, que não existe mais Chaparral, mas para quem conheceu o Chaparral era um lugar... uma referência. Era uma referência, tipo assim, lá nem asfalto tinha. É como se fosse uma periferia. Era uma favela, a realidade. E aí chegamos lá, começamos a melhorar a situação e mudamos para uma casa melhor, lá no Setoró. Nossa, que legal. E aí nessa casa, a gente sempre gostou de ajudar muito a família, Giza, os amigos, todo mundo. Eu acho isso importante. Começou a trazer Comecei a trazer gente. Durante a nossa trajetória, eu não vou falar um por um, porque é muita gente. Mas moraram 22 pessoas, entre parentes e amigos, com a gente. E assim, o pessoal falava, nossa, não tem nem pra vocês. Eu falei, mas Deus divide, né? E aí... Já é um ato de amor fomos mesmo, melhorando. E eu vim da roça, mas bem observadora. Inteligentíssima. Mudamos, diz que cearense é inteligente, né? Mudamos para outra casa. E lá eu já tive o meu segundo filho. Então, nesse primeiro momento você ficou mais em casa? Fiquei cuidando dos filhos e ele trabalhando. Sim. Mas eu cuidava, ele dizia para mim cuidar das finanças. E eu sempre organizava tudo. Inclusive teve um dia com uma amiga minha, que ela é amiga minha até hoje. Eu fazia festa com meus filhos, Giza, fazia tudo. A gente viajava, passava 30 dias no Ceará. Isso eu quero falar um pouquinho disso sobre a organização financeira. Porque não precisa você ganhar milhões para você ter uma vida boa. Você pode ganhar pouco e se organizar. Inclusive, essa minha amiga, ela falou um dia para mim, Eleni, eu acho que você vende droga para fazer tudo que você faz. Viu? Ela é minha amiga até hoje. Porque ela pode escutar, mas a organização, isso se chama organização. A forma de administrar. Né? Administrar. Então você aí está em casa. Eu sempre fui uma pessoa que administrei as coisas muito bem, organizada, e eu fazia tudo, os aniversários dos meus filhos. Na verdade, Eleni, o que acontece? As pessoas menos favorecidas, elas precisam dessa orientação. Porque muitas das vezes ela não tem essa orientação. Um pouco que ela tem, ela administra mal. Então, já outros não têm essa expertise que você teve, mas assim, tipo assim, você ganha pouco, trabalha, administra o pouco que tem. Sim. Então, o que acontece é que às vezes a pessoa ganha X e gasta 10 vezes X e não consegue se organizar. Então, qual é a orientação que você dá para especificamente para essa mulher ou para esse casal que está passando mais ou menos pelo que você passou? Eu falo para você, organize, anote tudo. Saiu o pagamento, que era só o pagamento do meu esposo. Você tem que anotar tudo. Eu morava de aluguel, a primeira coisa na minha vida que era importante era o aluguel, era água, luz. Nessa época não tinha internet. Então, as compras do mês. Depois, o que sobrava é que você organizava e administrava e fazia outras coisas. Nada de muito parcelamento, de muita coisa, porque eu tinha medo de não dar conta de pagar. É verdade. Então, eu imagino que com essa administração, você começou a comprar produtos e revender produtos dentro da sua própria casa. Então, aí eu falei assim, quer saber? Eu vou vender alguma coisa para aumentar o salário. O que você vendeu? Não, aí eu comecei vendendo roupa, pegando na feira da Ceilândia.
Feira da Ceilândia, Feira ainda da existe Ceilândia, até hoje? Existe até hoje. Olha só. Inclusive, eu vou fazer uma matéria de um vídeo e vou passar por lá para mostrar. Tá. Uma moça trazia roupa de São Paulo, eu pegava as roupas, levava para minha casa, que era bem pertinho ali, eu morava na 20 da Ceilândia Norte, é bem pertinho da Feira da Ceilândia, para quem conhece. Certo. Eu levava para minha casa, lá eu vendia para minhas amigas, para alguns parentes, eu ligava, nessa época só era ligação, não existia o WhatsApp. Eu ligava e vendia muito. E começou Então ter um pedido você, na verdade, era uma sacoleira. Sacoleira. E quando você começou também, já levava, vendia no carro, né? Não tinha banca, você vendia dentro do carro as roupas. Tá, e dessa vida aí de sacoleira, começou a ter muito pedido, aí o que eu fiz? Eu parei de pegar na feira e fui diretamente para São Paulo, Giza. E aumentou a demanda, você já começou... Aí eu pegava um ônibus que ficava na Feira da Ceilândia, que eu acho que ainda sai de lá até hoje. Excursão, né? Excursão. Isso há 22 anos atrás. Nossa. Os ônibus eram muito ruins. A gente passava a noite viajando, pegava ele no domingo à tarde, chegava em São Paulo bem cedinho, a gente tinha até 4 horas da tarde para comprar tudo. Pensa numa pessoa sem experiência de nada. Mas era Deus me ajudando. Com o talão de cheque, que a gente não tinha dinheiro. Você foi sozinha para São Paulo? Foi sozinha? Eu ia sozinha para São Paulo. Meu Deus, é muito corajosa. Porque eu pegava o ônibus, fazia amizade com o motorista e ia embora. Chegava lá, a gente tinha um dia para comprar e eu comprava e assim sempre vendia. Deus foi muito bom comigo, que eu acertava nos modelos, nas cores, vendia você muito. se dedicava, né? Dedicava. E aí quando eu chegava, você acredita que tinha gente me esperando já para ser as primeiras a comprar as roupas? Era na minha casa. Tinha dia que eu não tinha nem direito de tomar banho e comer, boa. Que eu já tinha um monte de cliente para atender. Beleza. Depois o meu marido comprou uma Brasília. Uma Brasília amarela. Inclusive a Brasília amarela, a gente estava lembrando com meus filhos um dia desse. E a Brasília tinha um monte de buraco. Quando a gente passava que estava chovendo, molhava os pés tudo. Isso. E aí, amiga, essa Brasília, ele começou a me levar, ou então o cunhado que morava com a gente, as pessoas que moravam com a gente. Me levava até as clientes. Eu ia em salão de beleza. Aí você começou então, a expandir e a vender. Mas me fala uma coisa, aí eu entendi que você já começou aí já a administrar mais o seu dinheiro, aí foi crescendo, foi aprendendo. E quando que você deu o salto, assim, já para a questão dos calçados? Aí você deixou de vender roupas e passou para o calçado. Quando foi que você falou assim, esse mercado está melhor? Você começou a estudar o mercado feminino? Não, eu nessa época das roupas, Giz, eu comecei a vender tudo que vocês imaginavam. Eu vendia Natura, eu vendia Boticário, eu vendia peça íntima, eu vendia bolsa de cor de Fortaleza, eu vendia pijama. Não tem uma peça que eu não vendesse. Atendia todos os setores? Todos, mas aí, Giza, não funciona, tá? Eu quebrei muita cara. Não funciona, funciona. Porque você tem que ter o foco em um só. Temos que ter foco, não em um só, mas 2, 3 que você veja que vai dar resultado. Faça o casamento, o complemento. O que acontece? Essa mercadoria não dava conta de mostrar para todo mundo, ficava muito estoque. Certo. Não dava certo, e aí eu quando eu presenciei, né, porque até então eu achava que todo mundo, se você me pedisse uma coisa, eu ia atrás para te vender. Até Boticário. Você corria muito, né? E aí eu fui percebendo, amadurecendo e fui diminuindo. E quando foi um belo dia, eu falei, acho que eu vou vender sapato, porque sapato nem todo mundo vende. Começou também, Giza, na Feira dos Goiânios, abriu uma tal de Feira dos Goiânios aqui em Brasília, nessa época. É muito famosa, você muito aí famosa. Que não conhece, você que vier aqui passear em Brasília, na capital do Brasil. E não conhece. Não deixa de vir. Roupas baratíssimas, produtos baratíssimos. Olha, você vai ficar maravilhado, preços acessíveis, né? E se você souber escolher, tem coisas boas, não é porque é da feira que são bons, ruim não, são bons. E aí, Giz, essa feira, ela deu meio uma quebrada em todo mundo com as roupas, porque ela trazia muita roupa barata, entendeu? E aí eu disse, não, quer saber? Mudei para sapato e bolsas. Aí abri uma loja na Ceilândia, comprei um ponto lá. Conseguiu abrir sua primeira loja? Primeira loja, na FIC, Feira dos Importados da Ceilândia.
E aí abri essa loja lá, só que como eu não conseguia ficar dentro da loja esperando o cliente, eu tinha muitos clientes me ligando para ir, salão, externa, né? hospital, colégio, eu tinha muita gente externa. Aí eu falei, não, eu não vou ficar. Eu colocava funcionário, eu não sabia treinar funcionário, então os funcionários não ficavam, não deu certo. Fechei a loja, larguei o ponto lá. Continuei sendo sacoleira. Depois eu disse, não, agora eu vou abrir uma loja no Plano, porque lá é melhor e tal. O público é maior, o público é maior, diferenciado. Só que o problema não estava no público, não estava em nada, estava em mim, que não queria ficar dentro da loja, porque eu queria atender aquela demanda lá fora. Fazer a externa. E eu não tinha sabedoria para treinar meus vendedores, ficavam lá, não vendia também, acabou fechando também. Fechou, então, larguei o negócio é externa mesmo. Externa, continuei externa, mas outro dia, o maior comércio, para quem conhece Brasília, se chamava Comercial. A Comercial tinha um fluxo de gente muito grande. Sim. Eu ainda fui abrir uma loja lá também, Giza, porque o problema não estava em mim. Meu Deus, você tentou, né? Foi, abri também, deu a mesma coisa, gente. Não deu certo, porque eu não treinava e tal. Meu Deus. Enfim, eu continuei. Eu fazia exposição, Giza, nos colégios do governo. Muitas vezes travava minha coluna lá, carregando aquelas sacolas. Porque eu tenho 2 hernias de disco. Fácil, né? Não foi fácil. Você está falando uma trajetória, mas assim, não foi tudo fácil. isso tem que ter foco. Resiliência. Você também não deixou de lado o seu marido, teve um lado de mulher, mãe, esposa. E para administrar tudo isso não é fácil. Não é fácil. Você levou 20 e poucas pessoas na sua casa. Sim. Então, assim, e aí você foi tentando abrir as lojas e não estava tendo preparo, eu imaginei. Eu não estava preparo para você administrar. O que Sim. você falou bem no início, saiba administrar. Saiba administrar. Então, eu acredito que você parou, viu que estava crescendo, mas poderia aprender, melhorar. E eu acho que você foi buscar. O que eu fiz? E aí... O que eu fiz? Eu continuei fazendo exposição nos colégios do governo. Eu era muito forte. A maioria dos colégios do governo de Brasília eu já passei. E eu fazia exposição lá. Mas se o dia levava a sacola, sempre com um sobrinho meu, que eu trazia o sobrinho de lá, tá? E levava o meu sobrinho, a gente colocava numa mesa assim, nos calçados e vendia, fazia exposição. Vendia fiado, vendia na promissória. Agora não dá pra vender fiado, não. Tudo na base da confiança. Agora não, fiado nunca mais. Vendia tudo na base da confiança. Só que recebia, os professores são muito honestos, Sim. todos me pagavam. São salários fixos também, Fixos, né? Então acaba aqui. Então podia atrasar um pouquinho, mas pagava. E aí nessa jornada eu fui continuando e eu morava de aluguel, Giza. Nossa. Morava de aluguel e quando foi um belo dia, eu tinha um amigo nosso que nessa época, há 20 anos atrás, a Polícia Militar ela dava uns lotes aqui em Brasília. Só que o meu marido, acho que o marido da maioria das mulheres é bem descansado. Bem descansado. E ele chegou pra mim e falou assim que tinham dado esses lotes, mas já tinham parado de dar. Não dava mais. E eu, como sempre muito espritada, eu falei assim, vou atrás de alguém. Encontrei um amigo nosso que trabalhava lá dentro do IDAB e tal, e eu disse assim, eu vou atrás. E aí fui, ele falou assim, olha, Leni, a gente consegue lá, só que tem que pagar um valor lá e tal. Eu disse, eu pago. Não sabe, eu não tinha R$1, mas eu fui atrás, emprestado. Sim, paguei. Nessa época, eu não lembro nem quanto foi, mas era bastante dinheiro. O lote saiu, mulher. Uma semana. Graças uma semana? Deus, Rápido. Você só rápido. foi. Então, assim, eu já percebo aí que lote você de beco. já começou ao crescimento, mas aí essa parte familiar. Mas aí você começou, então, a crescer, vendeu nos colégios e tal. E quando foi que você resolveu abrir aquela loja maravilhosa num dos maiores shoppings daqui de Brasília? Então, depois de muito tempo que eu tinha aberto as outras lojas, eu disse assim, agora aí nesse intervalo, o que eu fiz? Estudou. Eu comecei a ir pro Sebrae, tá, gente? Eu comecei a estudar, comecei a assistir lives, comecei a se preparar. Me preparar, porque eu não tenho nem o 2º grau, Giza. Então, eu tinha que me preparar. E comecei a me preparar. Teve apoio da família também nessa época? Tive apoio demais da minha família, meus filhos, meu esposo. Eu ia para evento do Sebrae, eu ia para palestra e tudo. Inclusive, na época da pandemia, eu trabalhei demais. Não teve pandemia para mim, mas depois eu conto essa parte. Mas eles estavam fazendo muita live gratuita para ajudar o povo. Sim, eu lembro. Tinha hora que eu estava tão cansada que eu acordava com o celular em cima de mim, assim, ó, as lives troando lá, e eu tinha já dormido. Então,
O que acontece? É difícil, não é fácil. Nessa época toda, o que eu fiz, Giza? Falei pro meu esposo que ia fazer um barraco lá nesse lote. E ele falou, sabe o que pra mim? A gente sempre morou em casa grande, muito espaçosa, porque tinha muita gente em casa, né? E ele falou assim pra mim, não, a gente não vai construir um barraco, Aline, a gente vai construir só quando for uma casa. Eu falei assim, não vou esperar, porque a gente paga aluguel caríssimo e sei lá se esse dia vai chegar, esse como dia é que do vai aluguel conseguir? já vai pra construir. E aí, Giza, eu meti as caras sem ele querer, e eu falei, eu vou meter as caras. Contratei um pedreiro, pedi ajuda pro vizinho Olha. meu. Contratei um pedreiro, o pedreiro foi, mandei ele fazer 2 cômodos e um banheiro. E aí fizemos esses 2 cômodos, o povo da igreja me ajudando como é que chama? O ajudante pedreiro, era o povo da igreja, o apoio, era um irmão né? meu. O apoio familiar, o apoio dos amigos, era né? da Isso igreja. foi muito bom. E aí o que acontece? Fizemos esse barraco. Giza, eu entrei pra dentro do barraco, nem pintado não foi, porque não tinha dinheiro. E aí, minha filha, eu correndo atrás. Mas só já não tem que pagar o aluguel, já foi. Sim, já é aluguel bem caro, né? Deu um alívio já. E aí o que acontece? Entramos para esse barraco, passamos lá um tempo e eu falei para ele assim, a minha filha falou, mãe, tem uma casa vendendo lá em Taguatinga, que é SC19, em frente ao setor de mansão de Taguatinga. Olha. Aí eu falei assim, vou olhar. Aí ele pegou, meu marido pegou e falou assim para mim, não, aí sabe o que eu fazia nos colégios? Eu fazia consórcio junto com as professoras. Eu fazia muitos consórcios. A gente se organizava e nessa época eu tinha muito consórcio para receber. Falei, eu tenho coragem. Aí ele falou assim, Eleni, é cara, você é doida, não sei o quê. Aí eu fui lá, nessa época era 65 mil, há 20 anos atrás. Uau. A casa enorme. Eu falei, eu vou comprar essa casa. Vou comprar essa E minha casa. filha, que ela é igual a mim, tá? E aí, deu certo. Comprou a casa. Comprei a casa. Nossa, já mudou, aí deixou Já o mudou. lote de 2 já lugares. Evoluiu. Nossa, Aluguei o lote de dois lugares. Muito interessante. Aluguei o lote e falei, passou um tempo que eu tinha pago a casa já, porque a casa era em umas prestações mais poucas, não era parcelada pela Caixa, não era nada, né? Eu falei assim, eu vou construir naquele lote para me alugar apartamentos. Meu Deus, aí ele pegou e falou pra mim assim, Eleni, com o quê? Eu falei assim, Deus proverá. Meti as caras, Giza. Construiu e começou a alugar. Derrubei o barraco e construí 7 apartamentos. Uau, olha, eu fiquei até arrepiada 4 agora. apartamentos de 2 quartos e 3 apartamentos de 2 quartos. Nossa. 4 de 1 quarto Muito e 3 de 2 quartos. Gente, E sem planta, sem nada. Era eu e o pedreiro. E eu pagava esse pedreiro por semana. Tinha semana Trabalhou que muito, era né? arrochado, viu, gente? Era arrochado. Não era fácil. Tem vezes que eu pensava assim, eu não vou dar conta. Meu Deus, o que Mas, eu Irene, fiz? me fala uma coisa. Você falou não dá conta. Em algum momento você pensou em desistir de tudo por falta de conhecimentos? Pensei, porque a gente nessa trajetória de anos atrás, Giz, a gente teve muita dificuldade. Olha, hoje a mulher, ela tem um poder enorme. Hoje, gente, o WhatsApp, a internet, o mundo digital... Eu acho que hoje está mais fácil. Nossa, ela facilitou tudo você na nossa crescer. vida. Essas conexões aqui, que é importantíssimo. Isso aqui, essas entrevistas, você fala, eu vou lá, se eu gastar meu tempo, gente, isso aqui é importante. As pessoas te conhecem e as pessoas consomem de você. É verdade. Entendeu? Irene, aí me fala, então, nós já estamos com o nosso horário bem corridinho. né? Me fala quando você abriu, então, essa loja num dos melhores shoppings daqui do Então, Brasil. me deu estalo um dia, eu vi o shopping construindo e eu falei, eu vou abrir uma loja nesse shopping, JK Shop. E aí, meu marido, como sempre, falou assim, Eleni, isso aí ele só aluga pra loja grande, não sei o quê. Eu falei, vamos ver, eu nem loja tinha, né? Era sacoleira, né? E eu fui lá com a minha filha, que sempre me incentivou e falava, vai dar certo, mãe. Fui lá, cheguei lá, eles me pediram um monte de coisa, documentação, e assim, pobre, mas certinho, com o nome limpo, sempre organizada, né? Igual eu falei no início. E aí, eles me pediram foto da minha mercadoria, eu tirei foto e tudo e mandei. Vocês certificaram que você tinha certificaram que eu tinha uma bagagem, né? Exatamente. E aí, eles aceitaram. E aí eu fui, Giza. Abriu. Quem acha que é fácil, não é Eu fácil. imagino. Peguei a loja crua. Isso porque eu já tinha um pouquinho de experiência em construção, né? Peguei assim,
do nada, não tinha fio, não tinha nada, era piso grosso, era Pegou parede ela crua e fez, transformou no e que aí, ela é hoje. fiz um projeto com um arquiteto e aí contratei uma empresa. A empresa, aí a gente tem tempo para entregar a loja. Sim. O shopping Prazo. te dá prazo para entregar a loja. É toda toda uma logística. E aí o que acontece? Nesse meio termo, o cara que foi fazer para mim, ele me deu um tombo, Giza. Nossa. Aí, maior dificuldade das coisas, mas eu fui lá, conversei com o shopping e tal, consegui. No dia que a gente inaugurou a nossa loja, era o cara colocando as prateleiras, eu passando um pano e minha filha colocando os sapatos. E para abrir 10 horas. Isso 8 e pouco da manhã para abrir 10 horas da manhã. E deu certo. A inauguração deu super certo. Foi Deu um super sucesso. certo. A loja Graças a Deus. Onde é que fica a sua minha loja? loja fica no JK Shop. Loja Eleni Costa. Fica no primeiro piso. Temos os melhores sapatos, as melhores bolsas. Trabalhamos com couro. Nossas bolsas têm garantia de 2 anos. Lá você fica elegante e confortável, porque não adianta você se preocupar, beleza é tudo, né? Mas não adianta, você tem que preocupar com o conforto da mulher, que ela hoje não quer mais nada desconfortável. É verdade, olha, tem cada modelos lindos lá, já visitei a loja, é incrível. Eleni, nosso tempo já está terminando. Se fosse para me contar a minha história toda, por isso que eu falei, aqui era um dia, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta para você assim. Mas se eu falar só uma coisinha, aquela mulher sacoleira, e teve um dia que passou uma pessoa em frente à minha loja, Giza, e falou assim, olha onde está a sacoleira. Gente, valorize o seu trabalho, valorize o que você faz. Ser sacoleiro é uma honra, você vai conquistar muitas coisas. Não tem vergonha de trabalhar, né? Não tem eu vergonha conheço, do que Giza, né? eu ajudava muitas mulheres. E aí, é rapidinho. E eu tava ficando pesado. Muita gente me pedindo informações de como seria e tudo. Eu falei, não, vou montar um grupo. Hoje eu tenho 13 grupos. É isso que eu ia falar pra você. De Você tem empresários. 13 grupos 13 de grupos de empresários. empresários. E detalhe, você já fez o cruzeiro também? Eu já fiz 9 cruzeiros, inclusive ano passado eu dei a oportunidade para empresários conseguir uma promoção, dividiu em 12 vezes e eu levei 100 empresários, 50 cabines, 100 empresários para um navio, fizemos uma travessia e foi maravilhoso. Até você tinha falado comigo pra gente, acabou que minha vida é muito corrida, não deu leite, falou assim... Maravilhoso. Lá a gente fez palestra dentro do navio, organizamos. E eu tenho um grupo que se chama Fórum do Empreendedor, que a gente faz palestra, fomenta o empreendedorismo, te ajuda, coloca você nos grupos, você divulga seu produto. Como faz para participar, para ter contato? Só me procurar, Eleni Costa DF, Instagram, todo mundo. Qual o Instagram? Fórum do Empreendedor, Eleni Costa DF, loja Eleni Costa. Ainda tem um outro, Taguatinga Indica, que é o Indico Coisas para as Pessoas. Então, todo esse contato aqui, ó, que está pode aqui na sua telinha, já pode chamar, entrar em contato, e tanto para curso, para preparações, orientações, viagem. Ela atende todo o público. Tudo. Sem mudar o conceito do princípio, como sacoleira, vendendo todos os objetos, atendendo todo o público. Hoje, em crescimento, ela continua atendendo todos os públicos. Sapato, viagem, luxúria, enfim, né? Então, inclusive, eu fui chamada agora para ser presidente de um instituto da CDF. Esse instituto, a gente vai ajudar o microempreendedor. O MEI já está apoiando a gente, o Ministério. A gente vai ajudar as pessoas a divulgar seu produto, a fazer exposição. A gente já faz isso, mas com maior quantidade. E você já acessa aqui. Depois, num outro momento, nós vamos falar sobre o livro, né, que você lançou acho que o mês passado, não foi? Não, já tem uns 5 meses já. 5 meses você lançou o livro. Qual é o nome? Elas Vendem. Tá vendo? E onde é que encontra o livro? Só falar comigo também. Olha, e tem também nas plataformas. plataformas. Olha, entre em contato. O livro é incrível. Olha, fácil leitura, rápido. Dá um incentivo para você, um aprendizado para você aí, mulher. Você, homem também, empreendedor. Sim. Que está começando, você mulher, sai aí do seu lugar, não tem tempo ruim, né? Não começa, entra mesmo, hoje à noite você está falando assim, olha, eu quero desistir de tudo. Quando for amanhã, você já tem que levantar, bater a poeira. É isso aí. Vamos lá, vai dar tudo certo e dá tudo certo. O sucesso não é fácil chegar não é fácil. Sucesso. Reconhecimento também, né? Eleni, a nossa entrevista está chegando aqui no finalzinho do programa Quem é Você, mas antes eu quero fazer um agradecimento a você, muito obrigada por se disponibilizar para estar aqui conosco no programa, incentivando aí as nossas mulheres. Mas eu tenho algumas perguntinhas para você. O que você espera das pessoas?
Gente, eu sou uma pessoa que eu ajudo todo mundo, eu gosto de todo mundo. E assim, eu não espero nada em troca, mas eu gosto daquelas pessoas que são... como é que se diz? Que faz a mesma coisa que eu, Giza. Apoiar, que ajudar, apoia, que acolher, ajuda. incentivar. Eu espero isso das pessoas, que elas ajudem outras pessoas a crescerem, passem o que elas sabem, porque isso é muito importante. Então, Tem eu gente espero que isso segura as das pessoas. informações, Segura. né? Segura. Ah, eu gente, não vou te ensinar quanto porque eu mais vou perder. você ensina, Libera. quanto mais você libera, mais Deus te coloca. É isso mesmo. Outra perguntinha. Se você tivesse poderes mágicos e pudesse voltar ao tempo, o que mudaria na sua infância? Na minha infância? Olha, eu tive uma infância muito pobre. Inclusive, minha mãe desmanchava a saia dela para fazer uma roupa pra gente, o vestido dela, inclusive. Mas eu não mudaria muita coisa. Eu mudaria só umas coisas que aconteceram, abuso. Eu mudaria. Eu não ia querer passar por essa parte. Mas o resto tá tudo ok. Porque Serviu de aprendizado. Aprendizado. Talvez você, se não tivesse passado por isso, tudo não isso, eu não estaria hoje aqui. incentivando as mulheres. Sim. Quem você mais ama na vida? Deus. Aí, essa resposta não tem outra, né? Não tem outra resposta. A gente tem que... Deus é tudo na vida da gente. Base, Deus é o nosso acima tudo. De tudo, né? E, para finalizar o nosso programa, a nossa entrevista hoje, eu tenho uma pergunta chavão, né? Que agora você vai olhar lá. Quem é você? Eu sou Eleni Costa, sou empresária, empreendedora, mãe, avó. Gosto de ajudar todo mundo. Nas minhas horas vagas ainda sou babá. Estou sendo babá da minha filha. As horas vagas que não existe, tá? E gosto demais de ajudar. Quem me conhece sabe. Tudo que eu sei, que eu aprendi com muita luta, eu passo facilmente. Inclusive, muita gente fala pra mim, Eleni, você tem que vender já, você tem que vender seu conteúdo, vender tudo que você sabe. Suas palestras, eu sempre, suas palestras e tudo, não, eu dou palestra de graça, só para ajudar, para incentivar as pessoas. E graças a Deus eu tenho recebido muitos feedback de pessoas que mudou. Eleni, você mudou a minha vida, uma palavra e tal. Isso é importante, isso é o que importa. O que importa você doar, né? Você se doar. Poder ajudar. Eu amo isso. Sem se preocupar que alguém vai tomar teu lugar, que alguém vai ter mais ou menos tem de espaço você. Para todo mundo. Então, sabe o que eu acho? Para finalizar aqui, eu acho que falta visão em algumas pessoas, tanto para os homens quanto para você, amiga, mulher, master aí que está me assistindo. Então, faça como ela, entre em contato, levanta aí, vamos começar. Faça de um limão uma limonada, um suco, uma geleia, planta e por aí vai. Então, o programa Quem é Você sempre traz aqui pessoas, mulheres profissionais, para que possam estar aí falando e mostrando aí a sua trajetória de sucesso. E claro, o programa Quem é Você só tem que agradecer a você por enriquecer o nosso programa. Eu que agradeço, Giz, agradeço ao rapaz, agradeço a você. Primeiramente agradecer a Deus, né? E eu agradeço a você por essa oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma, alguma palavra. Muito e quem obrigada. tiver qualquer dúvida, pessoal, quiser entrar nos grupos, quiser expor seu produto, qualquer coisa, só me chamar. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada a você aí de casa. O programa Quem é Você vai ficando por aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau.